Olá, pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar conversando com vocês aqui. Hoje estamos no Outubro Rosa, né? E o pessoal tá todo mundo falando aí sobre câncer e eu vou dar a minha letrinha. Vou dar uma contribuição, quero deixar aqui os meus conhecimentos, deixar uma informação para todo mundo. Quem achar um pouco estranho, tá? Eu tô com duas câmeras simultâneas, estou aqui no Instagram, estou aqui no Facebook simultâneo, vou deixar o Facebook rodando também, porque o Facebook tem aquela vantagem de ficar gravado para sempre, né? Então a gente fica com os dois vídeos rodando e as pessoas conseguem acompanhar dos dois lados. Então, quem tiver perguntas, pode ir colocando. Eu vou falar sobre prevenção do câncer. Esse é o tema aqui do Outubro Rosa, né? Prevenção de câncer de mama. Vou falar de prevenção de câncer de uma forma geral. E aí a gente consegue... Pode deixar que eu salvo sim. Eu salvo sim, Carol. Pode deixar que eu salvo. E aí eu vou estar falando sobre aqueles diversos assuntos que eu coloquei ali. Bom, como vocês sabem, eu sou Gabriel de Carvalho, nutricionista e farmacêutico bioquímico, e eu vou estar falando sobre o ponto de vista da nutrição funcional. A nutrição funcional é uma forma complexa, é uma abordagem integrativa da gente enxergar o ser humano. É uma forma de enxergar o ser humano como um todo, e não apenas como uma parte, como um estômago, ou como um cérebro, ou como um intestino, ou como um coração, ou como uma articulação, ou seja, é ver a pessoa na sua integralidade. E o elemento central de tudo isso é o que a gente chama de teia de inter-relações metabólicas, né? Então, a teia da nutrição funcional é o elemento que a gente, na nossa prática clínica, vai sempre evocar. Então, quando eu mostro a teia, eu gosto de trazê-la aqui para o pessoal que está no Instagram. Eu vou colocar aqui a teia para que vocês se lembrem dela. Olha, eu estou aqui com o meu computador aberto para que vocês vejam a teia. Podem dar um print screen aí. Quem quiser olhar depois e não conhece a teia, dá um print. Ó, pode printar, tá perfeito. Que esse é o nosso ponto de vista, correto? Esse é o nosso ponto de observação, é o nosso ponto de início e de final. Na teia, a gente pensa em vários elementos, tá? E vocês vão ver que sem falar nela, eu vou estar falando nela o tempo todo. Porque são os diversos elementos que a gente tem que estar na nossa mente na hora de abordar um paciente que chega querendo prevenir. Porque as pessoas hoje têm cada vez mais informação, mas infelizmente informação muito desqualificada. Então vamos para o conteúdo. Primeira parte do nosso conteúdo que eu havia proposto ali se refere à questão de alimentação alcalina e água alcalina. Bom, quando a gente fala em alimentação alcalina, ou seja, alimentação o que importa é o resíduo da alimentação ser alcalino, ok? Ou seja, quando a gente analisa o pH urinário, o pH tem que estar ficando neutro ou levemente alcalino. Isso significa que aquela pessoa ingere uma grande quantidade de verduras e de frutas. E esses verduras e frutas e temperos são os 3 grupos de alimentos que mais contribuem para a alcalinização. Então, verduras, frutas e temperos, ok? São os 3 grandes elementos alcalinizantes. A água, ela também pode contribuir para a alcalinização, mas disso não depende diretamente do pH da água, depende do conteúdo de minerais que essa água tem. Então, vocês têm que estar pensando em riqueza de magnésio, riqueza de cálcio dessa água e até o bicarbonato, porque o bicarbonato vai ser um alcalinizante interno do nosso organismo, ok? Ele vai ser convertido, o citrato vira bicarbonato e o próprio bicarbonato é um alcalinizante interno. Só que a gente não tem águas com citrato, obviamente. Então, o conteúdo, o resíduo alcalino da água, ele depende não só do bicarbonato, porque se tiver muito sódio, vai contribuir para a acidificação endógena. Então não adianta ser muito bicarbonato e aí ser bicarbonato de sódio, ok? Então a gente tem que pensar
nesse aspecto global, quando a gente olha uma água alcalina. Me preocupo mais que seja uma água rica em magnésio, ok? Do que uma água de pH alcalino propriamente dito, certo? Também uma água rica em ânions hidroxila, ou seja, OH-, é uma outra possibilidade. E aí são as águas geradas em placas de eletrólise, ok? E aí a gente tem, então, eletrólise gerando uma água alcalina, que separa H- de OH, H+ de OH-. E aí a gente consegue uma água com mais OH-, com mais hidroxilas, e aí a gente tem o quê? A gente tem mais resultado prático de alcalinizar os fluidos biológicos. Porque esse OH- vai chegar lá, começando pelo próprio estômago, e vai ajudar a neutralizar essa acidez. Mas, Gabriel, vai neutralizar tudo no estômago? Pois é, pode acontecer isso. Por isso que eu me preocupo mais numa água rica em magnésio, ok? E rica em cálcio. E se for bicarbonato, bicarbonato de magnésio, bicarbonato de cálcio, ok? Ou seja, são os minerais que vão gerar resíduo alcalino no nível celular e com menos sódio, certo? Esses são os elementos mais importantes quando a gente pensa em alcalinização. Mas, sem dúvida nenhuma, o conteúdo de frutas, de verduras, de temperos são os grandes alcalinizantes. E isso está diretamente ligado ao segundo ponto na nossa discussão de hoje, que é alimentos crus. Então, a gente tem que pensar... Então, Liverson Rizardi, a vantagem da urina alcalina, na verdade, a vantagem ela está indicando que a tua dieta está com resíduo alcalino. Entendeu? Não tem nenhuma vantagem da urina ser alcalina. Bom, tem vantagem em estar, na verdade, com menos, como eu digo, risco de formar cálculos renais. Né? Alguns tipos de cálculos formam menos, mas não é isso que a gente está falando aqui. Quando a gente olha que a urina está alcalina, a gente está vendo que a dieta está com resíduo alcalino. Ok? Esse é o ponto. Buenas. Então, o segundo aspecto, alimentos crus. Tá? Alimentos crus extremamente importantes, que são eles os grandes alcalinizantes, são os grandes enriquecedores em polifenóis da nossa dieta, da nossa célula. Então, a gente vai estar com muito alimento cru. Dentro dos alimentos crus, a gente tem praticamente frutas, verduras e sementes oleaginosas. O que eu te adote como paciente Então, o que estava dizendo? Então, sementes oleaginosas, frutas e verduras. No mínimo, 6 porções ao dia de frutas e verduras. Uma porção dá em média de 125 a 150 gramas. Então, quando a gente pensa em 6 porções por dia, a gente está falando de mais ou menos 1 quilo, somando frutas e verduras. Eu, de uma forma geral, pego mais ou menos metade em termos de verduras e metade em termos de frutas. A gente vai botar meio quilo, ok? Meio quilo de frutas, gente, e meio quilo de verduras. Pô, o volume de verduras aumenta muito, né? Em especial porque metade desse meio quilo, 250 gramas de folhosos. Gente, isso é muita coisa. É muita coisa. Então a gente tem que pensar num folhoso refogado, de repente, que a gente consegue comer um volume maior. Tá? Então, pensem nesse aspecto de verduras e de frutas. Isso é extremamente importante. Quando a gente pensa em sementes oleaginosas, outro elemento importante. Quanto maior o consumo de sementes oleaginosas, menor a incidência de câncer. Isso saiu um artigo agora, faz super pouco tempo, eu estou com ele aqui, inclusive, que mostrou que a ingestão de sementes oleaginosas maior, no maior quartil, reduziu em, deixa eu ver quantos por cento aqui, reduziu em, só ela isolada, sem mais nada, 12% a incidência a mortalidade por câncer. 12%, tá? Quem comia 6 porções por semana, 6 porções de mais ou menos 15 gramas, tá? Então, 15 gramas. Paty Luxemburgo, por favor, ter perguntas no assunto, tá? Então, atenção só a esse ponto para não ficar fugindo com perguntas de fora. Em relação a sementes oleaginosas, 15 gramas por dia, 6 vezes por semana, pelo menos, ok? Reduz só isso em 12% a incidência de câncer. Isso é um artigo publicado agora, esse aqui eu baixei hoje, esse artigo aqui na Food and Nutrition, acho que foi no ano passado, se não me engano.
Foi aqui, deixa eu ver. Ah, gente, me fugiu a referência do artigo. Pelo amor de Deus, que vergonha. Tá, vamos embora. Bom, eu tô com o artigo aqui na minha frente. 2017 agora tá na versão online ainda, tá? E as micotoxinas? Pois é, mesmo tu comendo 15 gramas por dia com micotoxinas, tu tem menos câncer. Vê só, eu não vou comer porque tem micotoxina. Tu vai comer o que no lugar, Liverson? Vai comer o quê? Alguma coisa que também tem agrotóxico, ou tem micotoxina, ou tem coisa assim. Não pensa só no ruim que tem dentro, pensa no bom que tem ali dentro e pensa no ruim que sai daquilo ali. Se tu come as 15 gramas de sementes oleaginosas por dia, o que tu tirou? Uma bolachinha recheada, uma bolacha salgada, um biscoito, alguma coisa, pode ser ruim, entendeu? Então, vamos seguir o fluxo de raciocínio. Frutas e verduras orgânicas sempre, quanto mais melhor. Mas se não tiver, também usem com agrotóxicos, tá? Quem come frutas e verduras com agrotóxicos tem menos câncer do que quem come menos. Ou seja, óbvio que tem a questão de comer sem agrotóxico muito melhor, mas quem come com agrotóxico é melhor, porque a outra coisa que ela comeria no lugar também teria agrotóxico. Eu vou comer carne, eu vou comer arroz ou feijão ou biscoitinho, que também foi cultivado com agrotóxico. Então, assim, ou não é só como se for sem agrotóxico. Sem agrotóxico muito melhor, mais nutrientes, mais minerais em especial, mais polifenóis e mais e menos das coisas ruins, obviamente, né? E a Vega ainda pergunta, mas frutas não tem muito açúcar, não tem que ter cuidado? Não, Vega. Açúcar dentro da fruta é bem-vindo. Frutose na fruta, acompanhada de fibra e de polifenol, é ótimo. Não é para fazer suco de fruta e jogar bagaço e fibra fora. É para comer fruta inteira, fruta da época. E se tu tiver um ácido úrico mais alto, tem que te preocupar com isso e comer só frutas inteiras e não ingerir sucos de frutas. Ok? Não, frutas e verduras, Maurício, não prejudicam a digestão. Obviamente que de preferência tem que estar longe das refeições, ok? Para não ter muita fermentação no estômago, no sentido de que a frutose fermenta no estômago e você vai ficar muito tempo ali. Então o problema mais seria esse, de ficar fermentando por uma questão de misturar com os outros alimentos. Mas é só comer longe das refeições principais que não tem problema. Então meio da manhã e meio da tarde. Érica, como eu avalio o índice glicêmico, tem tabelas, né? As tabelas ajudam a avaliar, então eu sigo por isso mesmo, tá? Em relação a filtros, eu não vou citar marcas aqui, água, Márcio, não vou citar marcas, tá? Infelizmente, não posso fazer isso no meu Instagram público, é proibido pelo conselho. E não, dieta não é para ricos. É bom, infelizmente, pior é que é verdade. Se a gente vai ver hoje, em termos calóricos, é mais barato tu comprar 100 calorias de bolacha recheada do que 100 calorias de maçã. Então, infelizmente, as coisas estão assim, né? A alimentação saudável, infelizmente, está cara. Mas, uma colega no último congresso da VP mostrou o custo de uma alimentação saudável, de uma alimentação industrializada, e mostrou que é possível comer barato e saudável. Ok? Barato e saudável. Certo? Então, atenção, isso aí também é importante, não fixar, pensar só no orgânico, etc. Tá? Que realmente encarece muito. Já que a gente está falando do orgânico e que encarece, que foi uma pergunta do Márcio aqui no Facebook, é importante usar as estratégias para higienizar de forma adequada as verduras e frutas e sementes, e arroz e feijão e tudo mais, com técnicas para reduzir o teor de agrotóxicos. Na minha última aula que eu publiquei, que está no meu site, está no Básico 7, agrotóxicos, entenda o seu efeito e como minimizar, eu falo nessa aula. E eu ensino algumas técnicas baratíssimas, Maurício. Maurício ou Márcio, não sei agora quem fez a pergunta, foi o Márcio. Verduras e frutas orgânicas, primeira coisa desculpa, que não são orgânicas, você vai colocar e sementes oleaginosas e arroz e feijão, você primeiro vai lavar em água corrente. Segunda coisa, você vai colocar de molho em água com sal, tá? Mais ou menos 0,1% são 10 gramas, 1% é 10 gramas de sal para cada litro de água.
tá? Não, isso é 0,1%, tá correto? 10 gramas, 10 gramas para 1 litro, tá? Então, ele vai deixar isso aí de molho por 10 minutos, que já tem um bom potencial de remoção de agrotóxicos. Tem outras técnicas também com bicarbonato de sódio, com vinagre, com água de eletrólise. Todas essas técnicas eu ensino nessa minha última aula, que está no meu site, quem quiser mais detalhes. Mas sal de cozinha não refinado, ok? Sal de cozinha integral marinho. 10 gramas para cada litro de água de molho por 10 minutos. Depois de tê-lo lavado em água corrente, funciona super bem para vários agrotóxicos, ok? Então, essa é uma técnica de redução com muitos artigos publicados. Muitos! Tem até meta-análise. Eu falo isso com bastante ênfase porque tem gente que, inclusive, fala em palestras que não tem como reduzir agrotóxicos em alimentos. E eu tenho meta-análise, inclusive, disso aí. Na minha aula essa de agrotóxicos tem tudo isso. Ok? Que mais eu tenho que dizer aqui? Obviamente que remover agrotóxicos não é comer orgânico. Mas isso não precisa nem dizer, né, gente? Tem toda a questão do impacto ambiental do cultivo com agrotóxico, a redução dos polifenóis, a diminuição de minerais, o reduzir o agrotóxico não é eliminar o agrotóxico, então é óbvio, mas enfim, tem gente que faz de conta que não está ouvindo isso e só pensa, o Gabriel está falando que não precisa orgânico. Não, vocês estão ouvindo o que eu estou falando, né? Pelo menos 170 aqui agora ao vivo no Instagram e mais uns 80 e poucos aqui pelo Facebook, tá? Então vamos seguindo aqui. Janda Gadelha, obrigado. Melzinha, isso aí mesmo. Nada de sua desculpa, é isso aí. Tu viste o artigo, Thiago? Ótimo, espero que sim. Tá? Kefir do leite é bom. O cara entrou lá no meio com uma pergunta. Vamos ver. Se depois eu lembrar dessa tua pergunta, eu respondo, tá? Deixa eu ver aqui mais aqui. Bicarbonato ajuda a alcalinizar, sim, mas ele diminui ele diminui a questão gástrica também, então eu não recomendo bicarbonato como alcalinizante constante, porque ele vai estressar o estômago, vai diminuir a acidez no nível gástrico, o estômago vai tentar produzir mais. Vai ser, no fundo, um estressante gástrico, tá? Vamos seguir, então, aqui. A gente estava falando de alimentos crus, como usar e quanto, já falei. Vitamina D. Exposição solar, gente. Exposição solar, outra coisa, vitamina D, né? Quanto mais, melhor. Desde que você não queime, não torre, ok? Não torre no sol. Queimaduras solares aumentam câncer de pele, mas ficar mais bronzeado, ou não precisa nem chegar bronzeado, né, gente? Até porque quando você começa a bronzear, cai a síntese de vitamina D. Então você pode fazer, quem puder, exposição diária de 30 minutos, sem protetor solar no corpo inteiro, via de regra vai estar super bem. Pense em que, quando você mede vitamina D baixa, é um marcador, um biomarcador para baixa exposição solar. É isso que a evolução pensou. Biomarcador para baixa exposição solar. Quando a gente se expõe ao sol, mais de 10 vitâmeros da vitamina D já foram identificados, com várias ações neurológicas, endoteliais, etc., imunológicas. Então, tomar suplementos de vitamina D não substitui o sol. O sol é a melhor forma é a melhor forma de ter vitamina D, a mais barata, já que o colega estava falando de coisa cara ali, né? E mais saudável, ok? E insubstituível, porque a cápsula não substitui todos os efeitos do sol, certo? Então, atenção, não precisam ficar bronzeadas, não precisam torrar, mas, obviamente, tem que ir para o sol e tem que medir a vitamina D e ver se está tendo resultado. Por isso a questão do protetor solar é extremamente importante, já super bem falado. Você sabe, um protetor 8 diminui em 95%, um 15 em 99% a síntese de vitamina D. Então, se você vai suplementar a vitamina D, você vai pensar qual é a meta. A meta é 40 a 60 nanogramas por ml, ok? E você tem que pensar que você tem que medir a 25 hidróxido D3 e a 1,25 de hidróxido D3. Apesar da meia-vida curta da 1,25, menos de 12 horas, e a meia-vida super longa, super estável da 25, eu tenho observado em muitos pacientes que eles não
convertem de forma adequada 25 em 1,25. Em especial nos meus pacientes com câncer. Então, a gente sabe que a forma ativa é a 25. E eu fico pensando, será que eles não desenvolveram câncer justamente por não terem essa conversão adequada? A maioria dos pacientes, ao contrário, converte muito 25 em 1,25. E aí tu mede uma 25 hidróxido D3 na faixa de, se botar 50, e eles estão com a 1,25 em 100 às vezes, em 80, ok? Ou vamos botar assim, um 30 para 60, o dobro, quando deveria ser no máximo um 50% a mais. Tá? Então, essa análise do exame de vitamina D eu acho muito importante. Quem converte demais são os pacientes inflamados e alérgicos. Ok? Então tem que ter atenção a isso aí. Gente, sobre vitamina D, eu vou trocando de assunto e falar de minerais, tá? Sobre vitamina D tem uma aula do professor Pedro Bastos no meu site, fantástica. E tem uma outra aula minha que é sobre cálcio e vitamina D. Como suplementar cálcio e não morrer do coração, alguma coisa assim. Nessa aula eu falo bem em detalhes essa questão de como usar cálcio, magnésio, vitamina K, vitamina D e a interpretação dos exames, inclusive. Tá? Deixa eu voltar aqui no Facebook e ver se alguém está fazendo alguma pergunta. Os pacientes oncológicos em geral não levam sol. Ótimo, Maria Benedito, absorvendo tudo, né? Absorvendo não só a vitamina D, mas absorvendo todo o conhecimento e informação. Então, não misturar verduras com carboidratos e proteínas, isso aí dá não misturar as frutas com proteínas e com gorduras é o que causa mais fermentação, tá? É o que vai dar mais problema aqui, pessoal, do Facebook. A fruta que é realmente o elemento mais fermentativo. O iodo nas frutas para higienizar não tem estudo científico nenhum publicado sobre esse assunto. Ele provavelmente vai ajudar deslocando halogenados, ok? Ele vai competir com as formas halogenadas, então provavelmente os organoclorados, por exemplo, os polibromados, os PCBs, PBBs devem ser deslocados, mas não tem nada publicado ainda sobre esse assunto. Já falei que é sal integral. O sal refinado também funciona, mas eu ponho sal integral, que é o que eu tenho em casa, marinho moído. Pode ser lá o sal de Mossoró, o sal que você usa marinho. Já falei do iodo. Higienizar. Para os imunossuprimidos, o sal não tem o efeito antimicrobiano, ok? Aí você vai ter que adicionar água com vinagre, tá? Para ter esse efeito antimicrobiano, porque num segundo molho, ok? E a água ou a água ainda com água oxigenada para ter esse efeito antimicrobiano, ok? Isso já tem estudos publicados e tem professores bem especializados nisso que falam bastante sobre isso aí, com muitos estudos, inclusive feito aqui no Brasil, tá? Agora no último congresso da VP, novamente o colega, o professor lá estava falando sobre isso. Sobre BPA e plásticos eu vou falar mais. Melhor horário do sol. O melhor horário é o seguinte, quanto mais próximo do meio-dia, 1h da tarde, menos tempo você vai ficar, né? Então é mais rápido e mais eficiente você ir num horário de sol mais intenso. O detalhe é esse aí, né? Então você pode ir mais cedo, só você vai ter que ficar mais tempo. O detalhe é esse, né? Então vai ser menos eficiente. Ok, já falei da protetora solar. Hipoclorito com certeza é tóxico. O hipoclorito está demonstrado que vai formar aqueles compostos clorados, aquelas cloraminas e aqueles compostos clorados que reagem com a matéria orgânica. Então eles são formados ali, tá? Isso, vinagre de maçã e água oxigenada para a parte de remoção de antimicrobiana, perfeito. E vamos voltar aqui então. Se o paciente converter muito a 25 e 1,25, é indicação de inflamação ou infecção, tá? E se a PCR estiver baixa, você vai ter que olhar o cobre, o leucócito, além da PCR, o fibrinogênio, ou o paciente muito alérgico também. Toda a ativação imunológica vai aumentar essa conversão de 25 em 1,25, tá? A fadiga adrenal, nutricionista Dandaran Nogueira, pelo amor de Deus, eu não posso falar nem tocar no teu assunto. Mais uma dessa, vou te bloquear.
Nada a ver com o tema de hoje, que é câncer. Tá? Já falei sobre o iodo. Renata, se tu não ouviu, depois tu volta lá na nossa live, tá? E assiste mais o início. Então, vitamina D, já falei qual é o exame. A gente quer como meta 40 a 60 nanogramas por ml, valor sanguíneo, para prevenção de câncer. Não há nenhum estudo que justifique 100, 120 para prevenir câncer. Ou há poucos estudos, não há um consenso quanto a isso. Tá? Então, vitamina D para prevenção, 40 a 60 nanogramas por ml, na pior, e sempre lembrem de medir na pior faixa do ano, ok? Pior faixa do ano, certo? Ou seja, chegar lá e depois do inverno, quando está mesmo sem ir para o sol, como está o seu valor, tá? Vamos falar agora de minerais. Bastante importante a avaliação de algo sobre cãibra, pelo amor de Deus, a pessoa não sabe qual é o assunto hoje, ô meia vovó coruja. Cãibra e câncer. Olha, tem uma paciente minha que tinha muitas câimbras e desenvolveu câncer. Mas olha, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Enfim, mas vamos deixar isso aí para depois também. Mas vamos tentar se controlar aí, gente. Buenas. Minerais, zinco, cobre, magnésio, selênio e outros. Extremamente importante essa avaliação. As pessoas que têm níveis mais baixos desses minerais citados, zinco, magnésio e selênio, têm mais chance de câncer. E as pessoas com cobre alto têm mais chance de câncer. Então você tem que medir isso aí. Você não pode ficar pensando, será que eu vou ter câncer? Se o zinco seu está em 70, 80, 90, a sua chance de câncer é muito maior do que se ele for 110 ou 120. Se o seu magnésio for 1.7, 1.8, valeu, faixa preta, dá um golpe neles aí por mim. Se o seu magnésio for 1.7, 1.8, 1.9, sua chance de câncer é maior que se for 2.1, 2.2 ou 2.3. Você tem que ver quais são os hábitos de vida desses pacientes que têm zinco mais alto e magnésio mais alto. Se o seu selênio for 60, 70, 80, 90 ou 100, você tem mais câncer do que aqueles que têm selênio em 120, 140, 150. Como você faz para ter mais selênio? Você come mais castanhas do Pará? Você come mais alimentos ricos em selênio? Como você faz para ter mais magnésio? Você come mais frutas, mais verduras e mais sementes oleaginosas, que a gente já falou? Ou você toma água rica em magnésio? Olha só. Nina Guzzo, mais uma que quer ser deletada, gente. Olha só. Gente, vocês estão muito engraçados hoje. Eu venho falar sobre câncer e o pessoal quer saber de tudo. Demais, né? O pessoal é demais. Não, o Instagram é assim. Hoje é câncer, gente. Não é outro assunto. E vocês são muito engraçados mesmo, pessoal. É demais, né? Cobre, gente. Cobre alto. Anticoncepcionais aumentam muito o cobre. Isso é extremamente importante. E alguns estudos que mostram que anticoncepcionais orais, em especial, aumentam um pouco pelo menos, ou digamos que aumentam de forma significativa o risco de câncer. É um pouco, mas é consistente, ok? Então, anticoncepcional oral aumenta o cobre e aumenta também o risco de câncer. Será que o cobre está só marcando isso? Ou será que tem a ver também com os hormônios? Ou será que o cobre é um causador do câncer porque ele é um metal de transição? Ok? Então, assim, vamos pensar em mecanismo. Quando eu olho o cobre alto, eu penso, essas pessoas bebem mais. Quem bebe mais tem cobre alto, bebida alcoólica, não é a água de qualidade. Quando a gente não só bebe mais, fuma mais. Quando tem mais infecções, todas as pessoas têm cobre mais alto, ok? Então, importante esses conceitos, gente. Quem tem zinco mais alto é quem tem menos desses fatores que aumentam o cobre. Então, inflamação e câncer têm uma relação bem interessante, porque eles aumentam o cobre e aumentam o câncer. As pessoas mais inflamadas, mais fumantes e com mais infecções têm mais cobre, têm mais câncer. Então, eu tenho que olhar esses exames e pensar, o que está acontecendo? Aí eu olho a proteína C reativa, olho o fibrinogênio, olho os leucócitos. O que está acontecendo no meu painel? Os meus leucócitos são sempre 7.000, o meu fibrinogênio é sempre 350, a minha proteína C reativa é sempre 1,5, ou 2,5, pior ainda. O meu cobre é sempre 140. Não é um perfil ideal, um perfil ruim. Vocês estão entendendo?
vocês vão poder assistir isso aí de novo, pegar esses números todos, gente. Esses valores são os valores cabais que mostram o que eu chamo de perfil bioquímico para longevidade. Quem acompanha os meus cursos sabe muito disso. Eu falo em perfil bioquímico para longevidade sempre. Então, no meu site tem essas aulas todas. Mas aqui eu já estou falando para vocês de presente. Eu quero que as pessoas tenham saúde. Pensem nisso, né? Então, falando de exames laboratoriais, vocês têm que ter essa visão super ampla. Porque todos esses exames que marcam inflamação e infecção, potencialmente vão ter relação com o câncer. Porque o câncer é uma doença inflamatória. Para formar metástase, a inflamação é essencial. Ou seja, como eu formo metástase? Né? Como? Que mecanismo está envolvido? Entre eles, prostaglandina E2, citocinas inflamatórias, né, para formar a parte do câncer, a metástase nova. IGF-1 também. IGF-1 me liga direto a leite. As pessoas que bebem muitos lácteos têm mais IGF-1 e têm mais risco de câncer. Alguns tipos em especial, como próstata, mama e cólon, né? Então, interessante aí essa abordagem IGF-1 e câncer. Então, mais IGF-1 é bom para... pensando em hormônio do crescimento, mas se tiver muito, isso também não é um bom sinal. É um sinal que esse paciente pode estar em aumento de risco de câncer, ou seja, qual que é o ideal. Não há uma coisa conclusiva, porque dentro de uma mesma faixa de valor, alguns pacientes apresentam câncer e outros não. Ou seja, quais são os outros fatores que estão ao redor. Uma doença extremamente complexa, como você sabe, em câncer. Tá? Deixa eu pensar aqui que mais. Deixa eu ver aqui alguma pergunta interessante. Obrigado, Daniela. Ótima aula. Uso de ômega 3 no paciente oncológico e cúrcuma. Cara, ômega 3 é extremamente importante no paciente oncológico. Tem vários estudos mostrando que o ômega 6 é um promotor de câncer e o ômega 3 inibe a metástase e o crescimento de tumores. Então, o que eu faço normalmente nos meus pacientes, em primeiro lugar, é depressão de ômega 6. Tiro todos os óleos ômega 6. E cúrcuma dá para usar o chá, dá para colocar no suco verde, também é fantástico. E se for câncer de intestino, usem a cúrcuma pura. E se tiver, obviamente, metástase ou for qualquer outro tumor sistêmico, junto com piperina, pimenta preta ou pimenta verde, das pimentinhas em grãos, obviamente, para aumentar a absorção sistêmica da curcumina. Ok? Essa live fica gravada, se o Instagram deixar, vai ficar, gente. Eu não sei, acho que lá no final eu escolho ficar gravado, eu acho que fica, né? Então, Larissa, obrigado. Minha aula de longevidade é fantástica, eu adoro ela também. O Doutor Faixa Preta tem os DVDs também, obrigado. Gosto muito dos DVDs, eles estão aí justamente para quem quer aprender. Cobre eritrocitário, o valor de referência normal é de 53 a 77, tá? Os laboratórios começaram a colocar até 89, mas eu me assustei porque isso, na verdade, porque as pessoas estão com cobre muito alto, eles aumentaram o valor. Então, pense aí que 70, alguma coisa 75, já seria máximo 65, por aí. Tá? Reposição hormonal e câncer. É um tema interessante, vamos ver se dá mais tempo no final. Tem alguns estudos sobre isso, posso falar também. Aula super interessante, fumante obesos. Fumante obeso, gente, é um grupo que vai ter muito câncer. Eu falo mais daqui a pouquinho por aí. Ômega 6 nas castanhas, algumas sim, outras têm menos. Algumas têm muito ômega 9, tá? Então, essa pergunta é boa. Quando eu uso ômega 6 de castanhas, primeiro, não estou usando óleo refinado, né? Então, isso é muito bom. Segundo, eu estou vendo um óleo cheio de minerais e polifenóis junto. Então, é outra coisa, diferente de um óleo de milho de girassol, tá? Então, pense nesse aspecto quando eu uso as castanhas, tá? Então, eu não me preocupo tanto, mas igual eu procuro enfatizar, por exemplo, chia, ou linhaça, ou noz chilena, ou macadâmia, que a macadâmia tem muito ômega 9 e ômega 7, a noz chilena tem mais ômega 3. Então, eu tenho uma tabela, né, e nessa tabela eu olho a proporção das que eu quero usar, que são as que têm mais ômega 9 e gordura ômega 9 e ômega 3, tá? Vamos seguir na nossa lista aqui.
que eu falava de saúde intestinal agora, o 7º item. Poderia a constipação crônica estar ligada a câncer? Saiu um estudo esse ano num jornal sul-africano de medicina. Deixa eu ver aqui a referência para vocês. Ah, não, que eu apaguei. Ah, não, acho que está aqui. Sério, eu apaguei mesmo, estava com ele aberto aqui. Puxa, ratei. Jornal sul-africano agora em 2017. Se vocês colocarem no PubMed Constipation and Cancer, vocês devem achar isso, mostrando que dos pacientes que referidos à colonoscopia, localizar aqui, e por motivo de constipação, eles tinham mais chance de terem câncer, tá? Quase ali um percentual bem grande, eu acho que eram uns 8%, se não me engano, que tinha câncer. Então, na verdade, provavelmente a gente tem... Ah, tá aqui, achei. África do Sul, publicado agora em South African Journal of Surgery, 2017, setembro, tá? Mostrou ali que 4.2 mais 6, 10% tinham lesões pré-neoplásicas ou neoplásicas, de 985 pacientes referidos à colonoscopia por constipação. Bom, a gente pegar 10% dos pacientes constipados que fizeram colonoscopia e encontraram câncer, claro que não é só ser constipado. Provavelmente o médico suspeitou por algum outro sintoma, né? Mas pensem nisso como um fator a ser pensado, né? Eu penso muito porque na constipação tem desbiose, gente. Tem uma alcalinização do intestino. O intestino fica muito alcalino. E o intestino grosso alcalino é ruim. A gente quer um intestino ácido, ok? A dieta que alcaliniza o sangue acidifica o intestino. Dieta com muita fibra, com muito polifenol, é fermentado em ácido graxo de cadeia curta, acidifica o intestino e alcaliniza o sangue. Está lá na minha aulinha básica de saúde intestinal 1, lá o primeiro DVD que eu fiz, que eu gravei, né? Quem viu, viu. Quem não ouviu, pode ouvir. É só entrar no site e pegar lá online saúde gastrointestinal, tá? Tratando de desbiose, hipocloridria e hiperpermeabilidade. Esse é o nome. Quem quiser ir atrás dessa aulinha aí, que é top. Uma aula excelente para quem está começando. Então, assim, constipação está ligada à desbiose, está ligada ao microbioma inflamatório, está ligada à alcalinização, está ligada à desconjugação de sais biliares, que são proliferativos no intestino grosso. E no intestino grosso já se viu que está ligado ao câncer. E aí o papel da inflamação crônica no câncer, eu já havia comentado, isso é extremamente importante. Então a dieta anti-câncer tem que ser uma dieta anti-inflamatória, então uma dieta rica em alimentos crus, alcalina, rica em polifenóis e fitoquímicos. E uma dieta anti-inflamatória é uma dieta pobre em alérgenos. Sem os seus alimentos você tem reação alergênica, extremamente importante, porque a alergia é talvez um dos mais poderosos geradores de inflamação. Ok, gente? Inflamação gera, alergias geram inflamação. Ativa seu macrófago, ativa a liberação de citocinas inflamatórias, ativa prostaglandinas. Então você vai se inflamar muito quando come o que tem reação alérgica. Então, super importante. No grupo dos alimentos crus, o pessoal está falando aqui em brocolinol, em dol-3-carbinol, dindolilmetano. Gente, eu recomendo muito comer brássicas, tá? Pessoas com polimorfismos nessa área, na área de detoxificação, vão se beneficiar muito de dindolilmetano, de brocolinol, de indol-3-carbinol e de consumo aumentado de repolho roxo, de brócolis, de couve de bruxelas, de rúcula, de folha de brócolis, de couve, tá? De nabo, de rabanete. Tudo isso, gente, para quem tem polimorfismo de fase 2, tipo GST lenta, glicoronidação lenta, sulfatação lenta, tem que aumentar as brássicas. São os mais poderosos moduladores bifuncionais. O que é isso? Isso está explicado nas nossas aulas de detoxificação também, que tem no site, mas eu explico. É quem tem fase 1 rápida e fase 2 lenta.
Quem tem fase 1 rápida, fase 2 lenta, você quer modular bifuncionalmente. Você quer diminuir a fase 1, aumentar a fase 2, tá bem? Então, gente, eu digo tudo aqui, vocês não precisam lá comprar as aulas quem não quer. Eu quero que vocês saibam e aprendam direto aqui. Óbvio, quem quer detalhe, não tem como resumir 100 horas de aula aqui numa live de 40 minutos, tá? Então, kombucha e kefir são ótimas formas e baratas, para quem fala que é caro, de melhorar o seu microbioma. E kefir pode ser o kefir de açúcar, ok? Kefir de açúcar é uma ótima opção, barato, ok? Podem utilizar, uma ótima forma. Que mais aqui que eu posso dizer? Voltando aqui, deixa eu fechar o meu e-mail, já que a colega disse que travou a minha resposta. Vou fechar aqui o meu e-mail, agora eu vi que estava aberto, tá? E vou fechar outros sites aqui para não ficar buscando nada, tá? O que mais aqui nós temos? Então, kefir fermentado com açúcar, tem alguns estudos, tem bem mais no kefir de leite, mas fermentando kefir com açúcar mascavo orgânico ele funciona. Tem sites na internet que mostram como é que se faz essa troca do kefir de leite para o kefir de açúcar. Então, por favor, podem fazer isso. Então, probióticos são importantes, obviamente, porque a maioria mata eles. Porque mata eles comendo poucas frutas, poucas verduras, poucos polifenóis. Então, as pessoas estão comendo pouco. Então, realmente, o que acontece é que elas ficam com pouco desses poucos prebióticos e poucos probióticos, tá? Obrigado, Andressa, pela ótima live. Vai ter que sair, Adriana, então que pena, ver se volta depois. Dieta alcalinizante igual a dieta anticâncer, diferente de dieta cetogênica, exatamente. Dieta cetogênica tem que ter muito cuidado, porque ela tem que ser montada por uma pessoa que entenda. Não é achar que vai comer bacon, uma dieta tipo Atkins, entendeu? Que fica cetogênica, mas não tem polifenóis. Tu pode matar a célula tumoral sem carboidrato e com gordura. Mas tem estudos que mostram que alguns tumores se nutrem com gordura, tipo ácido palmítico. Então não pode achar que todo tumor vai se replicar, vai ser inibido com dieta cetogênica. De uma forma geral, parece que sim, mas os tumores muito rápidos, que estão se crescendo muito rápido, respondem melhor, via de regra, uma dieta cetogênica. Ok? São, em geral, os que consomem muito carboidrato. Mas, se você for fazer uma dieta cetogênica, e tem alguns estudos que sugerem que possa ser interessante, você tem que pensar em botar muitas verduras, muitas folhas, muitos daí suplementos com polifenóis adicionados aí. Para ter muito fitoquímico, gente. O polifenol é fundamental para sinalizar a apoptose da célula tumoral. Tá? Obrigado, Maria Luísa PX. Dr. Carbinol, fã, mestre, maravilhoso, obrigado. Com certeza, Melzinha, minha missão é ensinar e é por isso que eu estou aqui hoje. Brassicas curas são ótimas opções, mas cuidado com a ação antitireoidiana, que é o nosso elemento próximo da nossa conversa. Tireoide e câncer, tá? Então, obrigado, gente, valeu. E obrigado por responder aqui, estou respondendo o que dá, né? Exatamente, ó, brassicas em pacientes com Hashimoto, tem que pensar em comer algas. Então, suplementos de algas que tem no mercado são super importantes. A gente tem alguns produtos bons à base de Ascophyllum nodosum, à base de Fucus vesiculosus, à base de Kelp, que é Ascophyllum. Então, alguns suplementos de algas, e aí, ou se a população tem hábito, compre coma algas marinhas, para quem mora no litoral e tem esse hábito. Eu sou do interior, do interior, né? Sou do Rio Grande do Sul, da Porto Alegre não fica no litoral, então aqui a gente não tem hábito de comer algas. Mas eu realmente não conheço muitas populações no Brasil que comam algas. Tá? Então, mas sim, devem usar algas do mar, obviamente locais não poluídos, e isso vai contribuir para a saúde tireoidiana, em especial quando você aumentar muito as brássicas. Por quê, gente? Porque na falta de T3, o metabolismo da estrona vai ser alterado por uma forma mais carcinogênica. Nós temos a 2-hidroxi, 4-hidroxi, 16-alfa-hidroxiestrona. Quando você tem menos T3 livre mais baixo, você aumenta 4 e 16 alfa-hidroxiestrona, 16 alfa em especial que está mais pesquisada.
E aí você aumenta a chance de câncer de mama, ou seja, é como você metaboliza o hormônio tireoidiano, que vai, ou seja, converter T4 em T3, que vai refletir em como você metaboliza o estradiol, ou seja, a suestrona, que é um derivado que vem do estradiol, metabólico do estradiol. Então, fundamental esse aspecto, esse da conta aqui. Uma mulher com hipotireoidismo subclínico vai ter mais chance de câncer de mama. Vocês estão atentos a isso? Gente, quanta gente com hipotireoidismo subclínico. Então, a gente tem que tratar isso. Isso envolve... Por isso, quando a gente pensa em câncer, é toda a teia da nutrição funcional. Tudo está envolvido. E quando a gente pensa em tireoide, não é só obrigado, Berenice, querida. Estava lá sábado comigo, né, em Florianópolis, e agora já está aqui de novo. A distância, pelo menos, né? Então tá, vamos lá. Seguindo aqui, falando um pouco sobre hormese. Já vou falar sobre hormese lá no final. Rodrigo, que é o tema jejum, que é o meu último tema. Depois de falar de tireoide, a gente tem que falar sobre toxinas ambientais. Isso é extremamente importante também. Hoje tem inúmeros e inúmeros estudos falando e mostrando que agrotóxicos são dos grandes causadores de câncer. Metais tóxicos também causam câncer. Plastificantes, não é só bisfenol, são ftalatos, benzeno, causam câncer. Ou seja, se você come alimentos em embalagem plástica, se você fica usando garrafinha plástica PET com a sua água, isso é suicídio. Se você pega o saquinho de arroz e põe para ferver, isso é suicídio. Se você toma cafezinho no copo plástico, cafezinho quente no copo plástico, isso é suicídio. Estão se dando conta, gente? Se você esquenta uma pizza numa embalagem plástica, você é suicídio 2 vezes, porque a pizza já é um suicídio. E aí a embalagem plástica é pior ainda. Porque aquela embalagem de papelão tem um filme plástico por dentro. Leite de caixinha tem plástico por dentro. Suco de caixinha tem plástico por dentro. Você consegue enxergar isso tudo, gente? Tá tudo numa coisa só. Tudo envolvido, exatamente, Carol Letes. Ok? É exatamente isso, é tudo junto. Deixa eu ver se você tem mais alguma coisa aqui. Então, para a gente ter menos toxinas, converte mais T4 em T3. Se você for totalmente tóxico, você não converte T4 em T3, converte T4 em T3 reverso. Quanto mais inflamado, quanto mais intoxicado, mais T3 reverso você faz e menos T3 livre. Quanto mais agrotóxico você come, maior a chance de vários tipos de câncer. Não é só leucemia, câncer de cérebro, cânceres reprodutivos, câncer de mama. Óbvio que são fatores, doenças multifatoriais. Eu já estou com 15 itens aqui na minha lista e não falei de tudo. Ah, não é só uma coisa. Obviamente que é tudo. Já, então, Janda, eu vou te esperar aqui. Tu volta já, tá? Então, eu vou ficar te esperando aqui. Vou fazer um silêncio agora, pessoal, que a Janda vai sair e já volta. Desculpa aí, foi uma brincadeirinha. Então, esse era o tema número 11, toxinas ambientais e câncer. Isso é extremamente importante. Então, obviamente, a questão dos alimentos orgânicos. E o Brasil hoje é primeiro no mundo em alimentos com agrotóxico. É o país do mundo que mais usa agrotóxico. Ok? Então, a gente tem que falar em orgânicos cada vez mais. Por isso que eu tenho essa aula só sobre agrotóxicos. Metais tóxicos, nós temos que medir nos nossos pacientes. Porque às vezes a pessoa acha que faz tudo certo, mas ela não detoxifica bem. A detoxificação dela é lenta. Então, meçam no sangue e na urina de todos os pacientes. Chumbo, mercúrio, cádmio, alumínio, níquel, arsênico e flúor. Flúor é só na urina, ok? Os outros todos sangue e urina. O sangue diz quanto você tem e a urina diz quanto você excreta. Tem que calcular a proporção entre eles. Ok? Isso é extremamente importante. Que mais tem que ser dito aqui? Então, pensem muito nos alimentos fora de época. Isso é extremamente importante. Porque quanto mais fora de época, mais agrotóxico tem. Pensem nas maquiagens. São grande fonte de metais tóxicos, mulheres. Ok? A Andrea Pio tá louca para ser excluída. Tem esclerose múltipla, o que eu devo comer, o que eu não devo. Querida, esse vai ser outro assunto surreal mesmo, né, Maria Luísa? B12 alta pode ativar a proliferação celular, essa é minha opinião. Tem estudos mostrando que ela
alta está associada com câncer, mas porém ainda não é de forma causal. O ácido fólico pode aumentar câncer, eu acredito que isso já está bem comprovado. Eu não vejo por que a B12 alta não fazer a mesma coisa, já que elas trabalham no mesmo ciclo, ok? Posso estar enganado, mas eu, por precaução, não vejo, Regina, uma utilidade de ter B12 acima de 1000 ou acima de 900, ok? Ah, se o paciente tem um quadro neurológico, demência, pese o risco, benefício. Ah, Gabriel, quando eu tomo a B12 injetável, ela fica lá em 1500, a minha cognição melhora, o tremor do Parkinson diminui, a minha perda de memória é pior, eu tenho Alzheimer. Ok, então trate a doença. Não se preocupe com o câncer nesse momento, porque faça o resto. E tudo bem, esqueça da B12. Mas num paciente de prevenção saudável, eu não pensaria, vou jogar a B12 lá para cima, porque é bonitinha, ok? Não vejo, não há estudos que mostrem que vai ser bom, que vai ajudar a otimizar tudo na célula, ok? Se você tem polimorfismos genéticos nessa área de B12, transcobalamina, TCN, é ok, é outra situação, gente, mas a gente tem um exame que mostra, a gente aí trabalha no indivíduo, ok? Então, sempre a gente sai do geral aqui, mas a gente vai chegar no consultório, é no indivíduo. Aqui eu estou falando no geral. No consultório a gente está com uma pessoa na frente. Então, item 3, alimentos orgânicos. Pô, já falei, isso é super importante. Arroz orgânico, feijão orgânico, que não tiver, lavem da forma que eu ensinei. Obesidade e emagrecimento. Gente, obesidade é a principal causa de câncer hoje. Gravem isso. Obesidade e resistência à insulina. Principal causa de câncer. Não deixem de frisar esses pacientes de vocês. As pessoas acham que a obesidade é estética, ok? Não é. A obesidade é causa de câncer. Resistência à insulina causa câncer. Quando a B12 está muito alta, você provavelmente não tem o que fazer. Você tem um microbioma produtor de B12. É uma possibilidade. Ou você tem alguma alteração nas proteínas transportadoras de B12. Gente, eu vou pegar um carregador que meu celular está ficando sem bateria, tá? Deixa eu puxar a carga aqui. Ele acabou de anunciar para mim que ele está com 15% apenas. Eu não fui embora. E agora? O cabo não chega. Peraí. Vai dar tudo certo. Não entre em pânico. Eu vou plugar ele aqui. Gente, ele estava com mais de 50%, está drenando a bateria do celular rapidamente. Então, a gente já está aqui há 50 minutos. Aprecio o meu ventilador, enquanto isso. E agora estamos plugados, energia para sempre. Clorela, gente. Clorela não serve como fonte de alga, nem espirulina, porque eu estou falando de iodo. Eu quero iodo de algas, ok? Pessoal aí do Facebook está bem caladinho, ninguém aí no Facebook. População estável no Facebook. Então, Lucimara, sua irmã, pode ser constipada, pode ter um microbioma produtor de B12, pode ter uma alteração no transportador e pode ter alguma doença hepática ou renal. Tem várias causas. Tem alguns artigos sobre isso também, que volta e meia o pessoal pergunta, eu posto, mas eu não acho isso aí. Tá? Então, obrigado, Carol Letes, aula absurdamente linda, top, valeu. Lígia, valeu, Melzinha, valeu, Lopes Tainara, deve ser Tainara Lopes, valeu, Nutri Mariela Senesi. Tamo junto sempre, gente. Vamos ajudar todo mundo aqui a ficar muito mais saudável. Vitamina D para tiroidite de Hashimoto é uma das dezenas de coisas que tem que ser feitas. Valeu, Gisele Edler entrando agora. Gisa Edler entrando agora aos 45 do segundo tempo. Beleza. Azeite de oliva com gema de ovo. Rejuvenescimento facial. Pá, perfeito. Está falando de câncer. Então, só suplementar ácido fólico e B12 se necessário. Exatamente, Bernardo Silveira Nutri. Só precisa de suplemento quem tem falta. Se você não resolveu com alimento. Só precisa de zinco quem tem zinco baixo. Só precisa de ômega 3 quem tem ômega 3 baixo. Só precisa de probiótico quem tem desbiose. Só precisa de vitamina D quem não tem vitamina D. Só é bom magnésio para quem não tem magnésio. Só é bom ferro para quem não tem ferro. Esses preceitos são básicos. É
avaliar e tratar objetivamente. Saia das modas, saia do empirismo, trate a pessoa. Se você está num ginásio, nem eu estou aqui agora falando só ao vivo para 250 pessoas, eu estou falando genérico. Quando eu estou com o paciente na minha frente, é ele, não é o genérico. Esqueça a medida populacional quando está com o paciente na frente, ok? Então isso é extremamente importante. Obrigado, gente. Obrigado, Fátima Gouveia. Obrigado, Lohane. Obrigado, Larissa. Obrigado, Regina. Obrigado, Personal com Nutri. Eu adoro vocês também, viu? Obrigado, Regina Teixeira Nutri. Eu sou brilhante porque vocês estão comigo aqui, me dão essa força. Obrigado, Ana Beatriz Sardinha e Rafa Miranda. Obrigado, pessoal aqui do Facebook também, que está me acompanhando. Mas o pessoal que está mais animado é no Instagram mesmo. Micro-ondas é um tema interessante. Micro-ondas muda a informação do alimento, não muda a quantidade de nutriente, muda informação. Você já viu que muda o sabor? Muda o sabor porque as moléculas estão vibrando de forma diferente e interagem na papila gustativa de forma diferente. Então, micro-ondas não é uma boa. A molécula continua ali, você mede a vitamina, está igual, mas ela mudou a forma com que os hidrogênios vibram na ligação química. Isso a gente aprende lá no curso de farmácia e bioquímica, porque a gente usa micro-ondas para fazer análise de moléculas, identificação de moléculas. Tá? Então, é isso aí. Então, micro-ondas não é uma boa. Obesidade, a gente tem que emagrecer. Isso é fundamental para a prevenção de câncer, porque a resistência à insulina é grande causa de câncer, porque a insulina é um dos grandes hormônios anabólicos. É a mesma questão do leite que a gente falava no início. Leite, insulina, IGF-1, anabolismo, crescimento, aumento de tecidos novos. Se você não está em fase de crescimento, você vai crescer o seu tecido tumoral. A atividade física aeróbica, quanto mais intensa, menos câncer. Então, atividade física aeróbica, não estou dizendo para virar atleta. Estou dizendo que... Não, forno elétrico tranquilo. Atividade física aeróbica tem que ser feita para prevenção de câncer, ok? Isso é o que... Quanto mais aeróbico o seu metabolismo, diferente do câncer. O câncer é emitor dependente. O câncer é anabólico, é como um fisiculturista, ele é gigante, ele quer anabolismo, ele quer emitor. Tá? Então, cuidado nessa pessoal aí do meu grupo aí que trabalha muito com anabolismo, né? Então, pensem nisso. Eu penso muito nisso quando eu penso em câncer. O câncer, eu lembro do meu colega, o professor Henry Okigami, né, que diz... O câncer é como um marombeiro, ele quer ficar grande, ele quer crescer, ele quer emitor, ele quer insulina, ele quer IGF-1, né? Ele não quer nada como o metabolismo aeróbico, ele quer o metabolismo anaeróbico. Então, é muito interessante isso analisar, né? Então, isso está super associado. O que mais, então? Vamos ver as últimas perguntas, eu vou para o meu último e 15º tema, que é o jejum intermitente. Estão fechando 1 hora, meu tempo está acabando, 58 minutos. O alho mata o câncer? Nossa, o alho mata, né? O bafo, pelo menos, o cara é uma desgraça. Tô brincando. O alho é espetacular para o sistema imunológico, vai ter vários efeitos, mas sozinho, gente, nada funciona sozinho, não prometa nada para ninguém sozinho, tá? Que mais aqui? Vitamina D ativa a cateia e mTOR, sim, mas ativa um monte de coisas anti-câncer. Sempre são múltiplos mecanismos, tá? Ativa macrófago, M1, ativa linfócitos testotóxicos, então coisas bem importantes. Mingau de alho, pasta de alho cru, gente, extremamente importante, pode ser boa. Aloe vera pode ser usado também. Que mais aqui? O que vocês estão falando? Necessidade de ômega 3, ótima. Tem hoje um exame que custa... Aqui em Porto Alegre, uns R$500. Eu faço a cada ano ou 2 anos, a cada ano nos pacientes, que é um perfil de ácidos graxos sanguíneo, que é feito na membrana da hemácia. R$500 custa esse exame, eu acho que é um baita investimento. Ver todos os tipos de ácidos graxos, ômega 3, 6, 9 e saturados, inclusive. Então é super bom isso, tá? De entender isso. Os ômegas, tá? Ok. Estímulo de mTOR é uma parte. Que mais aqui? Finalizar sobre jejum intermitente. Tem que acabar, gente. Jejum intermitente tem estudos em animais mostrando que funciona.
pessoal do Instagram vai finalizar em 13 segundos, tá? Eu agradeço a vocês todos, que é só 1 hora o limite. Então, valeu por estarem todo mundo aqui. Foi fantástico estar com vocês aqui hoje, tá bem? Até a próxima, então, gente, eu vou salvar. Podem deixar. Então, compartilho aqui, vou salvar, vou compartilhar. 24 horas, eu vou salvar isso, eu vou compartilhar, ok? Estou compartilhando já aqui no Instagram. Quem está aqui agora comigo no Facebook, só vocês estão comigo agora. Então, estamos aqui nós. Eu vou finalizar o meu último tópico, que é o tópico do jejum intermitente. Mito ou ciência, utilidade no câncer. Os estudos em animais hoje mostram que a restrição energética intermitente diminui em muito a formação de tumores novos. Tá? Tem estudos em ratos, principalmente, até 3 semanas de segmento, mostrando que diminui muito a formação de novos tumores. Então, isso parece ser bastante importante, mas ainda as evidências são em animais. Então, assim, a gente não consegue dizer que vai funcionar em humanos. Provavelmente vai, eu acredito que sim, porque os biomarcadores que se alteram são os mesmos, então não tem por que não funcionar. O quanto isso vai impactar, em quantos % de diferença, não sei, mas a tendência é que seja importante sim, tá? Então, eu agradeço vocês terem estado aqui comigo, eu já passei da minha hora e pensem sempre em uma abordagem integrativa, pensem na teia da nutrição funcional, pensem em como vocês tratam o paciente como um todo. Peguem todos os assuntos da teia, todos os pontos da teia e realmente trabalhem o paciente de forma integrativa. Não tem solução mágica, não tem solução generalizada, tem solução personalizada. E por isso tem que trabalhar todos esses elementos ao mesmo tempo. Tá bem, gente? Eu agradeço por terem estado comigo até aqui agora e até a próxima. Fiquem com o meu site, eu vou colocar aqui, www.inavancada.com.br. Lá eu tenho várias aulas, não é só aula sobre o câncer, eu tenho aula sobre tireoide, sobre vitamina D, sobre agrotóxicos, sobre intestino, sobre tireoide, sobre todos esses assuntos que a gente fala aqui, são a teia. Então, câncer é realmente uma situação totalmente integrativa. São múltiplas causas que geram algum desfecho em que algumas pessoas têm predisposição genética. Lembrem que a maior parte das doenças, em caso de câncer, mais de 70% não tem causa genética, tem causa nos maus hábitos, nos erros preveníveis, que foi o que a gente falou aqui hoje. Tá bem, gente? Até a próxima. Saúde para todo mundo, contem sempre com a gente. Gratidão, Lucimar, gratidão, Tayla, gratidão, Lilian, Mariela, valeu, Liane, Áurea, Priscila, Larissa, Mária. Eu já vou curtir vocês aqui, obrigado pela participação. Eu fico muito feliz por vocês estarem participando e estarem assistindo. Compartilhem, por favor, com as pessoas. A ideia aqui é dar informação para as pessoas, como vocês viram, poderem usar isso, né? Então, é poder realmente dar informações práticas para o dia a dia e sem só com modismos, mas sim com informações sérias para tratar as pessoas. Então, isso realmente é ciência, é o que a gente quer fazer, com que as pessoas tenham realmente saúde através da nutrição funcional. Tá bem, Marlise, Carmo, Lucimar, Nádia. Nossa, quanta gente. Valeu, gente. Ana Cláudia. Vou saindo agora, Beatriz. Marta Bolognese. Quanto tempo, querida. Grande beijo te ver, sempre nos acompanhando, né? Um beijo pra todo mundo. Tchau.